Eu não sei quem foi a pessoa que disse pela primeira vez que a gente precisava ser original e que para ser bom você precisava de criar algo do zero. Eu não sei de onde surgiu essa ideia, mas eu sei que isso paralisou a minha vida e a vida de pessoas como eu por muito tempo. Imagina acreditar que para ser bom você precisa criar algo assim do absoluto zero. Imagina a tonelada de carga que isso não traz para sua criação. Essa necessidade de ser diferente de tudo. Você tira o foco de falar a verdade, de criar coisas coerentes para focar em: será que as pessoas vão confiar em mim? Me achar um impostor porque o que eu tô falando aqui não veio 100% da minha cabeça? Será que de repente alguém vai vir me cobrar porque o conteúdo que eu tô produzindo aqui foi a minha própria releitura combinada com um monte de outras coisas que eu aprendi em um monte de outros lugares? E aí você pega no flagra. E aí você se trava, você se sente um impostor e acha que o que você tem pra dizer é meio ridículo, porque, sei lá, um monte de outras pessoas já falaram sobre aquilo. O que mais você poderia acrescentar? Como você poderia falar de melhor, né? Quem é você na fila do pão para poder falar sobre esse assunto? E aqui é importante a gente pensar na diferença de três conceitos. O primeiro deles é a originalidade. O que é ser original? É literalmente a qualidade daquilo que é inusitado, do que não foi imaginado, criado, dito ou feito. Mas também tem a autenticidade, que é a qualidade do que é verdadeiro, do que é autêntico, que também é diferente de criatividade. Criatividade é uma habilidade. Pensa, sei lá, pensa correr, pensa qualquer outra coisa, uma habilidade que você consegue aprender. Ela pode ser nata, mas ela também pode ser adquirida. E é uma habilidade para criar, inventar e inovar. Então, na verdade, ser original é criar algo que nunca foi criado antes. E ser autêntico é falar sobre qualquer coisa do seu jeito, com o seu estilo, com a sua voz. Então, é muito melhor você pensar, por exemplo, em ser autêntico e verdadeiro e adquirir a habilidade de criar e inovar também, né? Ser criativo, fazendo releituras, combinações e alegorias do que inventar o que existe. O que não existe, né, na verdade. Criatividade é você inovar e fazer releituras e combinações com aquilo que já existe. Ou seja, você pode estar muito bem sendo essa pessoa autêntica e criativa sem precisar necessariamente ser original. Eu mesma, eu tenho zero vontade de ser original. E acho que isso foi uma das coisas mais libertadoras para mim nos últimos tempos. Foi entender que eu tenho zero intenção e vontade de ser original. Sabe? Contar, assim, o que eu quero é contar as coisas que eu gosto, que eu adoro, que eu aprendo do meu jeito. Isso pra mim é o que mais me dá ânimo hoje, sabe? Então, fazer isso é muito mais legal do que ficar tentando ser original pra colocar o meu nome numa estrela. Inclusive, o cinema tá cheio disso, de autenticidade e não originalidade. Robert Eggers, o diretor de Nosferatu, por exemplo, ele não foi original. Ele nem precisa ser original para ser excelente. Não é como se você fosse pro cinema para poder assistir um filme que o seu cérebro nunca concebeu antes. Você vai pro cinema para assistir uma bela história, muito bem contada, com uma fotografia linda, com uma atuação boa, um enredo bom, uma narrativa, um storytelling. É isso que você vai ver no cinema. Você não vira e fala, não vou no cinema porque o que eu quero ver aqui tem que ser um negócio original, nunca feito antes na vida. Nosferatu é uma história que foi criada pelo Bram Stoker em 1897. E que depois disso, dois filmes foram feitos exatamente com o mesmo nome, com a mesma história, o mesmo enredo. Um foi feito em 1922, se não me engano o cara chama Murnau, é um diretor alemão que inclusive foi super aclamado. O outro foi feito em 1970, algo assim, por Herzog, é o nome desse diretor. Aí imagina, em 2024, em pleno 2024, o Robert Eggers vira e fala: isso aqui que é? É que já foram feitos dois filmes com o mesmo nome, mesmo enredo, mesma história. O que eu poderia acrescentar nessa história? O que eu poderia fazer de melhor, de diferente?
Imagina se ele tivesse pensado dessa forma. A gente não teria Nosferatu na visão dele, sabe? Com aqueles figurinos maravilhosos que ele escolheu a dedo. Que ele pagou milhões para escolher a dedo, com aquele cenário maravilhoso, com a atuação que foi entregue. Tudo isso teria sido perdido. Ele perderia e a gente perderia também. Na tentativa de ser original, ao invés de contar as coisas do jeito dele. Agora pensa Nosferatu como foi feito agora em 2024. Pensa que autenticidade tem naquilo. Que primor tem naquela criação. Aquela é a história que foi contada já 2 vezes em filme, contadas mais algumas centenas de vezes em livros e releituras, mas aquela é a história contada pela visão do Robert Eggers. Sabe? Então, assim, pra mim, imagina o Robert Eggers reivindicando isso, falando que não ia fazer porque ele quer ser original. Pra mim isso deveria ser considerado pecado. A beleza tá em você contar o que você quiser contar, do seu jeito, sendo fiel a você e aos seus padrões. Literalmente ninguém pode fazer isso por você. Até porque, se você juntar as experiências vividas, a história, o ambiente, o DNA, a formação moral e intelectual que você recebeu, nós somos uma análise combinatória muito única, por mais que a gente seja parecido com outras pessoas. E é na intersecção do que somos parecidos que a nossa visão autêntica pode encontrar essas outras pessoas. Eu não sei você, mas essa foi a maior virada de chave pra mim nos últimos meses. Isso me permitiu ser muito mais eu, do meu jeito. E até começar tudo isso aqui. Eu espero que isso te ajude, assim como isso me ajudou também.